a gente pensar um pouquinho nas escrituras, refletir um pouquinho. E o texto áureo, né, digamos assim, o texto que vai nortear o nosso tempo aqui de meditação é o Salmo 84. E eu quero agradecer à pastora Fábia, ao pastor Rony. Obrigada, pastor, por me abençoar. Obrigada, Fábio, por me abençoar e me dar a liberdade. A Fabiana e o Rony são muito confiantes no Espírito Santo, porque eu perguntei para ela: o que que você quer que eu fale, Fábio? E ela falou assim: você que sabe, você está livre. Eu falei: ai, Senhor da glória. E aí a responsabilidade é maior, porque nós dependemos do Espírito Santo, né? Então, se ela me deu autorização, é porque ela está dependendo do Espírito Santo e eu também. Então, que as sementes de verdade, como o pastor acabou de nos abençoar, que as sementes da verdade, da palavra de Deus, sejam essas que estejam sendo semeadas agora em nosso coração. Amém? Então, assim, isso aqui são alguns apontamentos de um estudo, que ele é mais amplo, mas vamos dizer assim que é uma introdução. E esse tema é um tema que eu amo falar sobre isso, eu amo estudar sobre isso, e penso que ele é para ontem, hoje e amanhã. Então, o que que o Senhor trouxe ao meu espírito nesses dias, ao longo dessas semanas? Salmo 84, e nós vamos falar dos altares do Senhor, ou seja, da restauração dos altares. Vamos ler o Salmo 84. Fábio, você se importa de ler o Salmo 84? Poderia, por favor? Posso sim, vou ler agora. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu Tá ungido. chovendo? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Amém. Obrigada, pastora Fábio. Obrigada. A gente leu aí numa versão mais tradicional, que é a que a maioria de nós tem, e eu vou trazer uma ênfase também aqui na versão da judaica completa, do versículo 1 ao 3, tá bem? Para frisar bem esse início aqui. Amáveis são os lugares onde moras, Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Minha alma suspira, sim, desfalece toda pelos átrios, pelos pátios de Adonai. Meu coração, meu corpo clamam por regozijo pelo Deus vivo. Assim como o pardal descobre uma morada para si e a andorinha um ninho onde deixa seu filhote, assim é meu lugar de descanso. Assim é meu lugar de descanso. Aonde? Nos teus
altares, Adonai Tsevaot, meu rei e meu Deus. Até aqui. É muito interessante porque, se nós pararmos para pensar na beleza e na criação do nosso Pai, para tudo há um lugar. E para cada ser vivo, para cada animal, existe um lugar. Mas para você e para mim, para nós, filhos e filhas do Senhor, seres humanos, só tem um lugar. E qual é esse lugar? Acho que você já entendeu. O altar do Senhor. Esse é o lugar para os filhos e para as filhas de Deus. Em Marcos 12:30, nós vamos lembrar do primeiro mandamento. E no primeiro mandamento, o Senhor nos diz, o Senhor Yeshua nos lembra, nos relembra, que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, nesse momento onde nós precisamos compreender de forma mais plena e prática, para que isso se torne não uma filosofia ou não um discurso, mas que isso se torne uma verdade prática na minha vida, um culto, um cultivo, um pensamento, uma motivação, uma atitude, um comportamento de culto. Eu preciso entender profundamente, para além do conhecimento intelectual, mas, como diz aqui, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com toda integridade, todas as partes da minha alma e com todo o meu coração. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente tem Êxodo 25, e você já conhece Êxodo, creio que você está ciente desse projeto do Senhor com Moisés. Moisés, o seu amigo. E em Êxodo 25, a gente tem ali a imagem. Você entra na internet, você tem várias imagens, né? E ali a gente tem uma imagem mais ampliada de cima de uma reprodução do que foi o tabernáculo que o Senhor designou a Moisés para seus filhos, para o povo do Senhor. Então vamos ler ali. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, para que eu, o Senhor, Adonai, Tsevaot, Yud-Hei Vav-Hei, eu, o Senhor, possa habitar no meio de vocês, para que eu possa tabernacular, para que eu possa estar junto de vocês. Segundo Moisés, tudo o que eu mostrar a você, quem mostra é o Senhor, como um modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então, os itens, o tabernáculo. Essa história é linda, maravilhosa. Eu amo estudar o tabernáculo, porque o tabernáculo é o próprio Senhor, Yeshua. É o nosso Mashiach, é o nosso amado Yeshua. Então, ao olhar para o tabernáculo, nós vemos ali a movimentação do povo de Deus ao redor, nós vemos uma organização das suas tribos ao redor do tabernáculo. Essas tribos, com suas insígnias, com os seus nomes, com suas bênçãos, né, do seu patriarca, e com propósito muito claro e definido, com um ritmo, com uma marcha. A parte externa do tabernáculo, ou seja,
o que está para fora do tabernáculo, o povo que circunda o tabernáculo, eu gosto de pensar que ali é a movimentação do reino. Ali, ao redor do tabernáculo, está um povo que se reúne segundo seu propósito, sua insígnia, sua bênção patriarcal, seu envio, a capacitação do Eterno sobre eles. Eles se reúnem em volta e ali, norte, sul, leste, oeste, oriente, eles estão posicionados de forma que aponta para um movimento de governo, de conquista, um movimento de avanço, um movimento de reino, de frutificação, de semear, colher, arar, conquistar, avançar. Ali fala-se do povo de Deus que reina e que obedece à movimentação e o apontar do que o seu Deus, Adonai, os diz. E ele é o centro. Ele é o centro, ele está no centro. Então, nós vemos ali as três dimensões nessa imagem mais aérea, né? Nós vemos as três dimensões: o pátio, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então, nós temos aqui os três níveis. Quando a gente entende que Yeshua cumpriu tudo o que está na proposta do tabernáculo, que foi dado a Moisés e ao povo de Deus para obedecer e construir, nós entendemos que o Senhor, ele cumpriu tudo. E ao olhar para o tabernáculo, eu vejo a cruz, eu vejo o Senhor Jesus e eu vejo, podemos ver, né, a obra do nosso Senhor completa, como Hebreus descreve, como Efésios capítulo 2 descreve também, e outros textos, né? E 1 Tessalonicenses 5:23 é um texto muito importante e que tem conduzido e me exortado, porque eu quero falar para vocês, irmãos, a gente está sempre no processo, né? Até o Senhor voltar para nós estamos nesse processo. Então, há uns dias atrás, o Senhor me trouxe assim, tipo um highlight, esse texto, 1 Tessalonicenses 5:23, 24. E o que que ele vai falar? Vamos ler. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. O Deus da Shalom os santifique em tudo. E que o Espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros, inteiros, completos, sem faltar nada, nada quebrado, nada faltando, nenhuma parte na mão do diabo, nada. Que vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, irrepreensíveis, na vinda de nosso Machia, Yeshua, de nosso Senhor Jesus Cristo. E é fiel sempre aquele que os chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:23, 24. A fidelidade do Senhor vai nos auxiliar a transitar nessas três dimensões. Então, aí, ao lado, nós temos o altar do sacrifício, do holocausto, na base debaixo da cruz. Nós temos a bacia, né, onde os sacerdotes se lavavam. No meio, na dimensão da alma, nós temos aí a menorá, o candelabro, o incenso, a mesa de pães. E lá em cima, no Santo dos Santos, nós temos a Arca da Aliança e todos os seus itens dentro da arca. Hoje o foco, enfim, não vou tratar de itens, não é o propósito, mas dessas dimensões muito importantes, que você pode até já ter estudado isso muito, porém é aqui nesse eixo, nessa cruz, nessa vida crucificada que nós temos a nossa batalha.
É aqui a nossa batalha. E esses são os 3 altares. Fábio, você pode voltar só mais umzinho, por favor? Isso, obrigada. Obrigada. Então, ali fora, nós temos o pátio, o átrio. E a maioria de nós, a maioria esmagadora dos cristãos, até com 30, 40 anos de vida com Deus, às vezes, quando nós vamos ver, estão ainda no átrio, lutando com a carne, lutando com esse, essa esse não crucificar-se, esse não entrar para a obediência, para o render-se, para o morrer. Então, nesse lugar, é nessa hora que nós somos confrontados a ir para a cruz todos os dias, e nesse lugar, esse lugar de redenção, onde nós vamos aprender a matar a natureza animal, a natureza da serpente, a natureza adâmica, a natureza que nos afronta todo dia. Então, nesse lugar, nós sacrificamos a carne. E é interessante porque ali o, o sacerdote recebe o animal, ali é um lugar de derramamento de sangue, como já fala o altar do holocausto, é um lugar de fogo, é um lugar onde o sacerdote ele vai se sujar de sangue, ele vai olhar o animal, ele vai passar a faca e ele vai ver se aquele animal está perfeito, se a oferta está perfeita. E nesse lugar é o lugar onde, quando a gente chega para o Senhor, né? Nós chegamos para o Senhor e o Senhor nos chama para esse discipulado, o discipulado do Espírito Santo conosco, esse tempo de discipulado onde nós vamos morrendo para as vontades, as paixões, os comportamentos carnais, os comportamentos que não têm nenhuma coerência. Eu falo uma coisa, mas eu não consigo viver. Eu vivo 2 dias um alvo, algo que eu decidi, almejei com o Senhor, mas depois eu não consigo mais sustentar. Então, é nessa hora que essa natureza da serpente, que vence o pecado, né, que guerreia com o nosso corpo, é nessa hora que nós precisamos entender a vida crucificada. Fica aqui uma dica de literatura, a vida crucificada, e entender o que é esse discipulado, porque o discipulado, ele é aborrecer a alma. Veja que a luta de Satanás conosco é para levar a nossa alma. E o Senhor Jesus, ele diz: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a nossa alma, ela é disputada pelo mundo espiritual. Ou ela é do Senhor, ou ela vai ser arrebatada, arrancada, arrastada, presa por Satanás. Então, é nesse lugar da alma, que já é uma outra etapa, né, que já é o santo lugar, é uma etapa depois, é o outro nível a seguir dentro do tabernáculo, que nós muitas vezes transitamos. Então, existem cristãos que estão no átrio, existem cristãos que saem do átrio, entram para o santo lugar. Quando no santo lugar chegam, ali não conseguem ficar, porque em algumas áreas do corpo
da alma, da carne, do discipulado, que ainda não foram consolidadas, amadurecidas, vencidas. Eles não conseguem estar no lugar do incenso, né? Na segunda etapa, no segundo nível. Então, muitos cristãos, eles transitam nesses dois lugares. Eles ficam entre o holocausto, o altar do holocausto, e o altar do incenso. O altar do incenso e o altar do holocausto. E é nessa hora que nós precisamos compreender a importância dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores. Vamos lá, de novo. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, nessa hora é que nós precisamos compreender as 5 dimensões do Senhor Jesus sobre sua igreja, os 5 presentes, os 5 dons como presentes, né? Esses dons que do Senhor vem sobre sua igreja para levá-la ao amadurecimento. Então, uma igreja que não está madura, uma igreja imatura, uma igreja neném, uma igreja melindrosa, uma igreja cheia de contendas, discórdias, facções, fofocas, inveja, disse-me-disse, disputa. Esta igreja está deformada. É uma igreja menina, é uma igreja infantil, é uma igreja imatura. E foi com esta parte da igreja que o apóstolo Paulo disse: eu queria conversar com vocês de forma mais madura, mas vocês não têm condição. Então eu tenho que dar a vocês leite. Tem que dar leitinho para vocês, tem que dar todinho, tem que dar leitinho com Nescau, leitinho com morango, com quick de morango, porque vocês não suportam ouvir das verdades do Santo dos Santos, de uma vida no Espírito, de uma vida crucificada, de uma vida rendida, de uma vida onde o Filho é guiado pelo Espírito. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus, amigos de Deus. Mas vamos voltar. Então, muitos cristãos, quando a gente vai ouvir, até líderes, quando nós vamos ouvir, quando nós vamos cuidar, quando nós vamos parar para. Tá bom, onde é o nó? Porque às vezes dá um nó. Parou. Então vamos ver. Onde parou? Por que parou? Por que que não avança? Por que que não governa? Por que que não se movimenta de estação em estação? Fábio, pode voltar, por favor, um pouquinho mais atrás lá onde o tabernáculo está com as tribos em volta? Isso, a primeira, né? Então, por que que ah, não há um movimento, não há essa frutificação? Por que que não andamos no ritmo de cada estação? Por que que não andamos debaixo do conselho de cada estação? Por que que não fluímos em cada temporada conforme o Senhor está despendendo sobre nós, derramando sobre nós uma unção para cada estação, primavera, verão, outono, inverno? Cada estação de vida tem cada estação tem uma vida particular e um propósito. Por que que paramos no inverno? Por que que não conseguimos colher no verão? Por que que não conseguimos descansar no outono? Por que que não conseguimos semear na estação devida de semear? Por que que não conseguimos colocar força na primavera, na hora de romper, de florescer, de nascer? Então, eu chamo isso, nas minhas simples palavras, de dar um nozinho, dê um nó. Então, quando a gente vai ver, vai pegar o binóculozinho do Espírito Santo, a lupa, e vai chegar um pouquinho mais perto com a lupa, nós vamos ver que tem um nozinho entre a dimensão, a primeira dimensão, o primeiro nível,
o altar do sacrifício, do holocausto, e o altar do incenso. Então, ora eu estou desalinhado no corpo, ora estou desalinhado na alma. Aí venço durante um bom tempo a carne e fico no altar do incenso, mas eu não consigo entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque a minha alma provavelmente desalinhada, que é o alvo da disputa das trevas, e é onde entram as contaminações. O que que o Senhor falou para aquela mulher? Se conhecesses aquele, né? Se conhecesses aquele que fala contigo, quem eu sou, eu tenho a água da vida, eu tenho a verdadeira água, a água que você bebe de mim, que eu te dou, Yeshua, Jesus Cristo, você nunca mais vai ter sede, nunca mais. Você vai estar saciada. Mas como você não me conhece, você vai buscar água em outras fontes. E essas fontes estão o quê? Contaminadas. Então a alma desalinha. Mas se ela, o culto da samaritana, né? Se ela beber desta única fonte pura que Yeshua jorra, que Yeshua dá para ela, saciando plenamente a sua alma, então o que que vai acontecer? Você sabe, do seu interior fluirão rios, rios no plural, rios de água viva, de águas vivas. Então, assim, parece simples, e é, mas na prática nós entramos e vemos as complexidades de uma vida crucificada, de uma vida no altar, de uma vida com propósito, de uma vida em que o Espírito do Senhor nos guia. Então, aqui nós temos a cruz, os itens do tabernáculo, e nós temos a alma, ela é o lugar do altar do Senhor. A nossa alma, ela é o lugar do altar do Senhor. Quando nós levantamos um altar de paz e de reconciliação com o Senhor, nossa alma verdadeiramente habita, passa a habitar na Shalom, nessa dimensão de Shalom. Paz não é um sentimento, paz está dentro da Shalom. A Shalom é uma atmosfera, Shalom engloba não é um sentimento, é um lugar de governo. Que isso, Lívia? De onde você está tirando isso? Da Bíblia? O Senhor Jesus é o príncipe da Shalom. Todo príncipe tem seu principado. Um principado tem uma geografia, uma jurisdição. Se eu habito e estou debaixo do principado de Yeshua, de Jesus Cristo, eu estou dentro da dimensão deste principado de paz, dentro de suas leis, dentro do seu governo. Esse lugar é um lugar de proteção. É interessante porque nós, com essa questão do ataque a Israel, nós podemos observar algumas coisas. Então, eu creio que pelas notícias, você já percebeu é, que a inteligência de guerra de Israel não é para qualquer um, é uma inteligência que o próprio Adonai dá a eles, e eles têm o Iron Dome, ou seja, o domo de ferro. E para tentar fazer uma ilustração, a Shalom, esse lugar, como se fosse esse Iron Dome, esse lugar de proteção, onde o inimigo tenta me destruir, mas antes de chegar em mim, a minha casa, o meu local, a minha geografia, o Senhor destrói nos ares o ataque maligno.
O Senhor interfere, intercepta, captura e destrói nos ares o ataque maligno. Eu estou dormindo, eu estou descansando com a minha família. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Salmo 2, me parece, se não estou enganada. E aí, enquanto eu durmo, o meu pai trabalha. E ele destrói nesse lugar, nessa shalom, ele intercepta o ataque do inimigo. Tá bom, mas como é que é isso? Quando a minha alma entra em aliança, em unidade pacificada com o Senhor Jesus Cristo. Então eu saio do reino das trevas e sou colocada no reino do Filho do seu amor, no reino da luz. Eu estou dentro da Shalom. Só que o adversário que persegue a mim e a você, todo dia ele vai tentar te tirar desse lugar de paz, desse lugar de proteção, desse lugar de segurança. O salmista vai dizer também: aquele que habita no abrigo, aquele que habita, aquele que está lá, mora lá, faz sua casa lá, habita lá, leva toda a sua vida para lá. Está ao abrigo, está à sombra do Onipotente. Esse pode descansar. Então, o adversário ele vai tentar de todo o tempo fazer com que tuas fontes de água viva que o Senhor tem te dado comecem a ser contaminadas. E é nessa hora, muitas vezes, que muitos de nós desiste e volta. Desiste e quer ficar apenas com a salvação. Ah, eu já fui salvo, tá bom. Se eu morrer, eu estou em Cristo. Amém, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Então, nessa parte do meio, onde temos a menorá, a mesa de incenso, a, o lugar do incenso e a mesa de pães, nós temos pães da presença, nós temos ali a dimensão almática e essa é a batalha. Essa é a batalha. O inimigo quer me tirar dali, porque quando eu venço essa etapa, alimento sem fermento, alimento puro, o incenso agradável ao Senhor que sobe dia e noite, a luz, a revelação da palavra, os sete Espíritos de Deus, as emanações do Espírito de Deus a me guiar, fortaleza, conselho, conhecimento, sabedoria, senhorio, temor. Quando eu tenho essa dinâmica funcionando na minha alma, a minha alma está reluzente, ela está totalmente consagrada, dedicada ao meu Senhor Yeshua, o bispo da minha alma, o meu Senhor, o meu pastor. E aqui eu entendi. E aí eu começo a ficar pronta para subir mais um nível, entrar no Santo dos Santos. Então, nesse lugar do altar de incenso, onde eu começo a adorar, a orar, a servir. E aí, quando você lembra que Jesus colocou a toalha nos seus lombos, cingiu-se da toalha, ajoelhou, pegou a bacia, vai para o nível do chão, diaconói, diaconato, vai servir, vai para o chão. Ele não está falando de título, ele está falando de servir os irmãos. Pastor não é título, apóstolo não é título, mestre não é título, evangelista não é título, profeta não é título, é serviço, é ir para o nível do chão, para os pés dos irmãos e servir os irmãos. E aí, nessa hora, vai pegar para muitos de nós, para todos nós, porque nós vamos ser testados a nível de alma. Então, começa a pipocar rejeição, culpa, inveja, maledicência, competição.
Ah, o passado, o meu passado, o meu passado, o meu passado, o meu passado. Ah, porque no passado fizeram isso comigo. Ah, porque ganância, ganância, motivações desalinhadas. Eu quero usar o nome de Jesus e toda a estrutura que Jesus tem para me promover. Eu não dei certo nisso, naquilo, nem naquilo outro, na minha vida secular, então eu vou usar a casa de Deus, os meus irmãos, a influência, para ser uma plataforma para me projetar. Aí dá problema. Abriu mão de sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, obedeceu, obedeceu até a morte e morte de cruz. Abriu mão de sua glória, se contraiu, abriu mão de sua glória, veio, abriu mão do lugar do Pai, veio, se contrai. A majestade, o poder, a soberania, o autor da vida. Uau! Ele se contrai, ele se contrai, ele se contrai, ele abre mão para vir morrer, para vir servir, para vir ser para mim um modelo, para você um modelo de como servir, de como amar, de como obedecer, de como se santificar, de como ter autoridade, de como governar dentro da mansidão e da humildade, que é a característica do seu governo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E quem é ele? Ele é o sumo sacerdote. Hebreus fala dele. Ele é um intercessor pleno que está agora intercedendo por nós. Então, nesse lugar onde a dimensão da alma é bombardeada o dia inteiro, 24 horas, nós precisamos morar dentro da Shalom do Senhor para estarmos blindados, para viver no santo lugar. Fábio, eu tenho quanto tempo? Já acabou, né? Não, tem ainda, tem tempo Então sim. tá. Deixa, deixa eu voltar então, tá bom. Você me dá um sinal, tá? Na hora que tiver que parar, a gente para. Então, essa mulher, a samaritana, ela vai falar para nós do culto misto. Ela teve tantos maridos, e aí, quando ela encontra com Jesus, ele fala para ela: Não, não teve nenhum, você não está enganada. E ela fala: Uau, você conhece a minha vida, você sabe realmente o que acontece na minha intimidade, você sabe as minhas lutas. Eu estou sedenta e realmente você me conhece. Então, o culto misto de Samaria fala muito para nós, porque nesse lugar onde a alma está, não pacificada, não aliançada, não totalmente rendida ao Senhor, ela pode ter tido um encontro com o Senhor, você pode ter escutado, ele é o Senhor, ele é o Salvador, eu quero Cristo para mim, eu quero. Sim, sim, eu quero. Aqui, na razão apenas. Mas, quando você é convidado a avançar de nível e a morrer, ter uma vida crucificada, de discipulado, aborrecendo a alma. Quando você pensar em discipulado, lembre-se disso, aborrecer a alma. Discipulado não é somente, não estou falando daquilo que a gente pode ter e pode ouvir nas nossas congregações, entre os nossos irmãos, hoje é dia de discipulado, vamos estudar a Bíblia. Sim, isso é uma ferramenta, é uma prática, uma, é uma forma que encontramos também de consolidar, de fortalecer, de trabalhar esse processo de libertação
na nossa vida. Mas é, é mais do que isso, porque o discipulado ele vai custar tudo de nós. Porque é uma vida crucificada. Não são 3 meses de estudo no discipulado. Não é uma apostila de 30 aulas, de 12 aulas, de 4 capítulos de um livro. Não. É uma vida, é um processo de libertação e é um processo de discipulado. É um processo de entregar tudo. Tudo, tudo. Então, o altar do incenso, né, onde a nossa alma vai ser curada e sarada, é ali que começam as denúncias do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque como eu vou começar a servir, eu vou começar também a ter uns contra-ataques, né? Porque eu começo a servir o irmão, eu começo a me colocar em intercessão, eu começo a me colocar à disposição do corpo de Cristo, cooperar com o corpo de Cristo, para o quê? Para o amadurecimento do corpo, meu e dos meus irmãos, né? Então, ali eu começo a receber confrontos. E, o diabo está me perseguindo? Sim, sim, sim. Mas é mais do que isso. A nossa alma vai sendo requerida no mundo espiritual. E onde houver um pedaço dela e o inimigo tiver uma, uma legalidade nas mãos, se ele tiver um documento nas mãos que dê a ele condição de chegar diante do trono do Senhor e falar: olha, a Lívia está presa nisso aqui. Eu vou apresentar esse boleto para ela agora. Se ele viu e tem, e eu não sei, eu não me arrependi, ou eu estou sendo indiferente ao processo do Espírito Santo de Deus me revelar, lançar luz sobre a minha vida e me mostrar quem eu sou, onde estou, se eu negar isso, realmente eu vou começar a ter contra-ataques e eu vou começar a dizer: não, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil, é muito difícil. É muito difícil servir, é muita luta, é muita guerra, é muito isso. Depois que eu me converti, minha vida financeira é isso, minha vida financeira é aquilo, a minha vida emocional, na minha saúde. E aí várias justificações. Por quê? A alma perde força de avanço. Ânimo, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de uma alma em mim, pacificada comigo, em Cristo, para você poder avançar, para você poder se mover, para você poder lançar-se contra as portas das trevas e vencer, e tirar de lá os oprimidos, tirar de lá a sua herança, aquilo que é seu, a sua família, enfim. Então, aqui é o lugar de tratar do culto misto. O culto misto é assim, de forma resumida. Eu amo a Cristo, mas eu também não consigo abrir mão e deixar a minha vida para viver a sua obra. Eu amo a Cristo, mas eu vou para a igreja domingo, vou para a igreja sábado, eu estou aqui no culto 2 da tarde, mas assim que a gente desligar aqui, assim que terminar, tem uma discussão ali para eu entrar, eu vou começar a discutir, eu vou começar a carne. Em outras palavras, aqui o nosso culto é revelado e o culto não é quando nós estamos aqui. Aqui nós estamos celebrando o Senhor. Aqui nós estamos celebrando Ele. Nós estamos falando da beleza da sua santidade. Estamos meditando sobre a sua palavra. Ele é alvo do nosso amor. Estamos aprendendo a amá-lo todo dia. Então aqui nós estamos celebrando Ele. Mas o culto é quando eu acordo. E o que que vem na minha mente nessa hora? O que que eu penso? Como eu trabalho? Vida prática. Como eu trabalho? Se eu sou um comerciante, se eu sou uma comerciante, eu sou legal? Eu pago os impostos?
eu emito nota fiscal, eu dou jeitinho, eu mando os meus funcionários embora sem direito, sem nada, eu traio, eu sou desleal, eu gosto de fofoca, eu sou gananciosa. Então, nessa hora, o Senhor começa a lançar luz. Veja, nós temos nessa dimensão, nós temos a menorá, a luz do Espírito sobre nós. E pela bondade do Senhor, o que que um dos apóstolos nos diz? Vocês não sabem que a bondade do Senhor leva vocês ao arrependimento? Acho que é o apóstolo Pedro que diz isso, se não me engano. A bondade do Senhor leva vocês ao arrependimento. Então, nessa hora, o Espírito de Deus começa a trazer na nossa memória aquilo que nós temos que abrir mão, aquilo que nós temos que entregar, aquilo que nós temos que melhorar na nossa alma. E começa o conflito, eu não quero soltar. E perdemos força nessa hora, adoecemos. Ansiedade. Ansiedade e medo andam juntos. Na palavra, nós sabemos que medo é um espírito. E a ansiedade, ela está bem coladinha. Posso dizer que a ansiedade é filha do medo. Ela faz o trabalho pelo espírito do medo. E o Senhor diz que eu combato o medo com amor, porque ele diz acerca dele: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, nessa hora, nós precisamos aplicar a palavra. Aí, o que que a maioria de nós faz? Está em crise, pastora Fabiana? Porque, olha, e nananana, pastor Rony, e nananana. A pastora e o pastor, o apóstolo, o bispo, o profeta, o evangelista, não vão fazer por mim o que eu preciso fazer, que é nessa hora aplicar a palavra. Aplicar a palavra. A gente é testado em tudo, né? Agora, minutos atrás, eu estava aqui, né, organizando só esses slides, né? Porque vocês já perceberam que o meu raciocínio vai, e eu tenho que ter um slide para guiar o meu raciocínio, senão eu vou embora. E aí, recebi uma notícia aqui de um pastor querido, faleceu, foi para o Senhor essa manhã, 11h30 da manhã. E aí a minha mãe chegou aqui, eu estou na casa dos meus pais, e aí minha mãe chegou aqui e contando, e nessa hora, a minha ansiedade, porque ou eu entro para o processo do luto, que é real, que é um fato, é uma perda, ou eu estou aqui com vocês e celebro a beleza de Cristo, porque eu não posso trazer o sentimento da morte, porque o meu amigo Juanito, ele está em Cristo. Ele cumpriu a carreira dele e o Senhor o levou para ele, ele voltou para o Pai. Sim, há uma perda, há uma dor, há um luto da filha, da esposa. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito de Deus console, conforte, que essa experiência fortaleça mais elas, mas inegavelmente é uma dor dilacerante para uma filha tão jovenzinha, uma criança ainda e sua esposa. E eu estava aqui tentando também acalmar o coração da minha mãe, que estava, como assim? É pastor do meu pai e da minha mãe? Então, como? Lembrando da palavra. Ou eu entro e falo, pastora Fabiana, não vou poder agora. Não vou poder agora, porque morreu fulano. Nanana. Eu não vou mudar esse fato. E nada está fora do controle. O Senhor tem o Ronito. O Senhor tem ele. Ele está melhor do que eu. E agora eu preciso continuar. E é nessa hora que eu aplico a palavra. Ou eu vou sucumbir à ansiedade e sair do foco, porque eu me lembrei, o Juanito cumpriu a carreira dele e ele está em Cristo. E ponto.
Ele está completamente no Senhor. Voltou para casa. A minha jornada continua. Eu preciso agora cuidar aqui da minha alma. E é nessa hora que nós entramos em conflitos, coisas diárias, cotidianas. Eu falei alguns exemplos, mas tem N exemplos. Então é nessa hora que nós entramos em conflito. É nessa hora que o culto misto é revelado. Ezequiel 14. Não coloquei esse texto, mas me lembrei dele agora. Ezequiel 14. Eu vou ler na versão judaica completa. Ezequiel 14. Assim, alguns dos líderes de Israel vieram a mim, e enquanto eles estavam sentados comigo, a palavra de Adonai veio a mim. Versículo 3. Ser humano, olha só, ser humano. Estes homens puseram seus ídolos dentro do seu coração. Dentro do seu coração eles puseram seus ídolos. E assim estabeleceram diante deles uma parede firme. Olha só essa figura, uma parede firme que os conduz ao pecado. Dessa forma, eu poderia permitir que eles me consultassem? Então, a gente pode pensar nessa parede como fortalezas mentais. Então, a base idólatra fortalecendo as fortalezas mentais, construindo, solidificando falsas verdades, sim. Uma verdade, às vezes, 90% de verdade e 10% de engano. Não é mais verdade. Engano. Se é engano, se é engano, é porque está muito bem construído e somente uma alma liberta e uma mente em Cristo, que é o lugar do Santo dos Santos, vida no Espírito, vida plena. Eu estou livre de fortalezas mentais e a minha alma completamente liberta. Então, o culto misto é esse. Eu, de segunda a sexta, tenho uma vida mais ou menos, onde eu abro mão de várias coisas, eu faço concessões. Ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E no domingo eu vou toda cheirosinha para a igreja, para a congregação, e eu vou levantar as minhas mãos, cantar louvores e ouvir uma boa palavra, e depois eu vou voltar para casa. Só que muitas vezes eu volto para casa para os mesmos hábitos, comportamentos, mentalidades, fortalezas espirituais que me levam a ficar por detrás dessas paredes, como está dizendo aqui o Senhor Ezequiel, dentro de fortalezas as quais eu não tenho nem discernimento. Por quê? Porque a luz começa a se apagar. Então, esse lugar, o lugar do altar do incenso, é o lugar de tratar o nosso caráter. O primeiro e o segundo altar, eles são altares de tratamento de caráter. Principalmente o primeiro. E as fortalezas espirituais, trabalhando na segunda dimensão, na dimensão da alma, no lugar santo. Quando eu falo no lugar santo, claro que no lugar santo não tem essa deformidade, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, talvez eu esteja falando muito rápido. O lugar santo é o lugar da alma sarada, liberta, uma vida crucificada, pacificada, na shalom do Senhor, vivendo os princípios do eterno, a mente do Senhor. E a alma não tratável, o coração de pedra, o coração duro, esse lugar é o lugar onde Satanás encontra ainda espaço para nos manipular e nos arrancar da presença. Então, a luz vai se apagando. O apóstolo, ele alerta Timóteo, não extingais o dom, não deixe se apagar, não deixe morrer o dom que há em ti, não deixe. Então, provavelmente, o filho dele, Timóteo, estava vivendo uma situação como líder da igreja, onde muitos desafios no servir e no cuidar do povo de Deus estava acontecendo, porque o povo de Deus dá trabalho, é uma bênção, mas dá trabalho.
ele foi alertado pelo seu pai, apóstolo Paulo, sua paternidade. Meu filho, seu discípulo, meu filho, não deixe morrer, não deixe se extinguir o dom de Deus em ti. Ou seja, lute com a luz, renove a adoração, coma da palavra pura, sem fermento, sem mistura. Renove-se, renove-se e deixe que o Espírito revele quem você é e áreas da sua vida que ainda estão te segurando para você subir, para você entrar no Santo dos Santos e viver o reino e frutificar. Eu creio que a pastora Fabiana e o pastor Rony estão é, ensinando vocês sobre frutificação. E frutificação é aquilo que o João Batista nos disse. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Foi pela graça do nosso amado Jesus Cristo, mas não é de graça. Foi sim pela graça, sempre será pela graça. Estamos aqui pela graça, mas não será gratuito, não será de graça. Discipulado é vida crucificada, discipulado é entregar tudo, tudo. Então, nesse lugar, nessa dimensão, é a nossa maior batalha. Então, nós precisamos entender essa nossa jornada. E uma coisa importante aqui, que o Senhor está pulsando aqui na minha mente. Podemos nos lembrar do seguinte: o acusador, ele todo dia quer encontrar uma forma de te fazer culpado, culpada, para você dar um passo atrás e te intimidar. Isso é sutil muitas vezes. Às vezes é algo assim gritante, mas às vezes é bem sutil, bem sutil. Ou eu me rendo completamente ao Senhor e deixo a luz do Espírito, o Santo Espírito de Deus me vasculhar, me mostrar, e ao me mostrar, ele não está me acusando, é bondade e misericórdia do Senhor que nos leva ao arrependimento. Então, se o Senhor traz cenas, traz lembranças, traz memórias, ele não está te acusando. Ele está te lembrando para que você fale, confesse, porque você tira da escuridão, você tira das trevas, você traz para a luz, e tudo que a gente traz para a luz, olha a menorá nessa dimensão aqui. Tudo que você traz para a luz perde a força. Quando nós falamos, confessamos, lá em 1900, e lá vai bolinha, quando a minha avó, eu com 15 anos, sim, Senhor, que vergonha. Que vergonha, que arrependimento, Pai, eu confesso aquilo que eu fiz na rua tal, eu me lembrei agora, Senhor, me perdoa, sem acusação. Então, você tranquilamente, com a sua alma pacificada, com a sua visão de Deus restaurada como um pai que se você pedir peixe, ele te dá, se você pedir pão, ele te dá. Então, você com essa visão do nosso Pai restaurado dentro de nós, eu posso conversar com ele, Pai, eu fiz, me perdoa, eu não tinha entendimento. Então você traz para a luz e perde a força. Você arranca da mão de Satanás qualquer boleto, qualquer cobrança, qualquer articulação, e você vai vencendo. E quanto mais vamos subindo, aí nós já vamos guerrear com altares da família, altares geracionais. Essa é uma outra história. Mas na vida prática, essa área do Santo dos Santos é a área que Satanás quer combater, não quer deixar você ler a palavra. Você vai acordar, começa o seu culto, abrir os olhos. O que que você pensa? Hoje eu tenho que pagar não sei o quê, hoje eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já, não, acordei. Pai, obrigada. Adore o Senhor.
Adore e exalte o Senhor. O que que hoje a gente faz? A gente dorme com o telefone do nosso lado, a gente liga o telefone e já olha o WhatsApp. Começou nosso culto, o culto das redes sociais. O culto das redes sociais, o culto das mensagens, o culto da internet. Então, o culto das notícias, vamos ver, né, o que está acontecendo. E isso tem muito a ver com controle, ansiedade. Então, o nosso culto começa ao acordar, e é desse lugar que Satanás quer nos tirar, contaminar o nosso culto, trazer o nosso culto para um lugar de culto misto, onde eu não cultuo somente a Jesus, eu cultuo também a Beuzebu. Porque se eu não cultuo a Cristo, o outro Deus que vai se opor vai ser Beuzebu. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, que é dele que procede a nossa vida, as fontes de vida. Então, seguindo para o altar, o terceiro nível, né, que é o Santo dos Santos, esse lugar, o lugar santíssimo, é maravilhoso. É o nosso alvo, né? Poderíamos dizer que aqui é o lugar do amigo de Deus, os que são guiados pelo Espírito do Eterno. Olha que lindo, Moisés, o amigo de Deus. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. A primeira parte é onde a gente vai ficar. A segunda parte do texto é uma outra etapa de um outro estudo. Mas o Senhor falava com Moisés, face a face. Por isso que o povo não suportava a presença do Eterno e pedia que Moisés fizesse essa intermediação. Porque falar face a face com Deus requer uma vida crucificada, requer uma alma pacificada, onde o altar é somente para Cristo, onde eu abro mão de agradar minha família, de agradar meu filho, de agradar meu marido, de idolatrar meu filho, de idolatrar meu marido, de idolatrar minha família, de idolatrar meu trabalho, de idolatrar o dinheiro, de idolatrar meus sonhos, de idolatrar. Nossa, são muitos ídolos. Então, nesse lugar, eu sou guiada e guiado pelo Espírito do Eterno. É o lugar da amizade, é o lugar do amigo. Moisés, meu amigo. Moisés, meu amigo. Fala comigo face a face. É o lugar onde o Senhor Jesus habita, né? É a completude. Ele completou tudo isso, ele cumpriu, ele abriu um caminho. A luz da face do Senhor pode resplandecer sobre nós através da face de Cristo, da face de Yeshua. Então, quando nós saímos dessa dimensão e dessa guerra da imaturidade, negociando entre o pátio, o átrio e o Santo dos Santos, quando vivemos essa vida de ânimo dobre, a qual Tiago nos lembra que a gente não vai conseguir absolutamente nada se tivermos ânimo dobre, nós conseguimos passar para uma dimensão e lá ficar, e aqui é a nossa identidade de governo, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, a gente flui em 100%. Nesse lugar, o Espírito Santo nos conduz. Nesse lugar, as guerras que acontecem, elas são provocadas pelo Senhor nas nossas vidas.
Nesse lugar, tudo o que nós fizermos será bem-sucedido. Nesse lugar, a luz, ela é a luz da glória do Senhor. Nesse lugar, nós vivemos os princípios do eterno. Esse é um lugar de vida, vida abundante, vida plena, vida frutífera, vida de governo, vida de avanço em todos os níveis. Aqui não é uma Disneylândia, onde nós não teremos frustração. Não estou falando disso, tá? Me ouça com bons ouvidos, com ouvidos circuncidados. Aqui não é um lugar onde tudo vai bem, eu não tenho nenhuma frustração, não. Aqui é um lugar onde guerras de alto nível são travadas, mas a unção que existe nessa dimensão, nesse nível do Santo dos Santos, dessa vida de amizade com Deus, é uma vida que a potência da unção e do sangue do Cordeiro desbarata trevas, desbarata, destrói, desarticula, coloca o inimigo em desespero, porque não sou eu que guerreio, não sou eu. É Adonai Tsevaot, é o Senhor dos Exércitos. Ele me guia, ele me guia, ele me governa, ele me conduz. E essa é a identidade. Efésios, vamos ler Efésios 2:6 para finalizar. Vou começar do primeiro versículo, tá? Efésios 2. Essa é a nossa identidade. Você tem a sua carteira de identidade, seu documento de identidade. Esse aqui é o seu documento e o meu de identidade. É esse aqui o nosso documento de identidade. Toda vez que você, porventura, questionar quem você é em Deus, você vai se lembrar de Efésios 2, versículo 6, e você vai dar uma carteirada na cara de Satanás. Efésios 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o quê? Segundo os princípios desse príncipe, segundo as fortalezas mentais desse príncipe, segundo a cultura vigente, segundo as verdades, as filosofias, os enganos, os sofismas, as argumentações, os pensamentos falaciosos que se opõem à mente de Cristo. Fecha parênteses. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quê? Da desobediência. Nesse lugar do Santo dos Santos, não existe mais desobediência. Não se negocia, não se fala mais. Não existe possibilidade de desobediência. Entre eles, também nós andamos, entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. No passado, olha o que o apóstolo está falando aqui. No passado foi assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, das fortalezas, dos sofismas, dos enganos. A minha verdade, eu acho, eu penso, a escatologia tal, a linha teológica tal, porque é isso. As bateções de boca que os irmãos perdem tempo com isso. Isso é orgulho. Entre eles, também nós, repetindo, também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de quê? Ah, da ira. Ira é uma mãe, né? Ira é a mãe do desobediente. Olha só. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, e estando nós mortos em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, não de graça, mas pela graça, vocês foram salvos. E agora essa é a nossa identidade. Versículo 6. E juntamente com ele, Yeshua, Jesus Cristo, nos ressuscitou. E fomos subindo, e fomos subindo, e fomos subindo com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a minha e a sua identidade. Governamos de cima. Governamos de cima, a partir de cima. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo, no Mashiach Yeshua. Então, o lugar santíssimo, qual é a guerra desse lugar? Quem se opõe nas trevas a arrancar um filho, uma filha de Deus, um apóstolo, um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre, um filho, uma filha de Deus, desse lugar dos santos? Aquele que caiu também. Aquele que era um querubim ungido, ele caiu. Por quê? Pelo orgulho. Então, nessa dimensão, nesse nível, a nossa guerra espiritual, ela é mais sutil, mas ela é uma guerra no espírito e é uma guerra travada com o orgulho, com o Leviatã. E nesse lugar, o meu antídoto está em me submeter ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, essa é a guerra de mais alto nível. Nesse lugar, o orgulho é a nossa pedra de tropeço. E nesse lugar, o amigo, o meu amigo, o Senhor, ele revela meu coração, minha motivação, minha intenção. E nesse lugar, vai ser uma batalha até o Senhor voltar, porque são níveis, né? Não tem ninguém perfeito, mas em aperfeiçoamento estamos todos, sendo aperfeiçoados no Senhor pela bondade e misericórdia dele. Então, nesse lugar, o orgulho é o nosso opositor. E nós precisamos entender que o Espírito do Senhor é quem nos conduz. Irmãos, ouçam isso em nome de Yeshua HaMashiach. O Espírito do Senhor é que nos conduz. E nós, seres humanos, nós temos, nossa, condição de criarmos tantas máscaras. As vestes sacerdotais, já que a gente está falando do tabernáculo, encobrem as nossas deformidades. Eu estou vestida com aquelas vestes de sacerdote, estou linda, lindo, mas o coração é visto pelo nosso amigo, o nosso amado Senhor. E essas máscaras, elas vão sendo arrancadas. Já foram arrancadas algumas lá atrás, mas existem algumas que nesse nível o Senhor nos revela de acordo com as guerras, porque lembra, nesse nível, nessa jurisdição, o Senhor é que traz as guerras. Então, para eu entrar numa nova guerra, eu vou ser tratada, capacitada, é, totalmente instrumentalizada pelo Eterno para ter condição de entrar neste nível de guerra, nesta nova etapa. Então, em mim, na minha personalidade, no meu coração, na minha mente, haverá de se ter uma maior maturidade, ok? Então, aqui é o lugar do filho maduro, que é filho, mas também é amigo de Deus. Ele é meu amigo, eu sou leal.
Então, queridos irmãos, que eu já me estendi bastante, me perdoem. A alma é o lugar da maior batalha, mas é o lugar também de uma grande beleza quando sarada, pacificada. E a alma é sua responsabilidade. A alma é minha responsabilidade. Não é da sua liderança, não é da igreja, da congregação, dos líderes. A alma é minha responsabilidade e sua. Por quê, Lívia? Porque o Senhor me deu a sua palavra, a palavra dele, ele me deu, nos deu. E aplicando a palavra, eu serei sarada. E para finalizar, lembrei aqui, Salmo 19, versículo 7. Amo. A lei do Senhor é perfeita. Tem tanta gente que diz que a lei é da antiga aliança, né? É do passado. Que lei? A lei do Senhor é perfeita. O que ela é isso aqui, perfeita. Não tem nada de passado. O que ela é perfeita. E ela faz o quê? Restaura a minha alma. Restauração. Altar restaurado. Alma restaurada. Em outras versões diz refrigera. Refrigera a minha alma. Traz descanso nas palavras do Senhor Jesus. Vocês encontrarão descanso. Ele é, Jesus é a palavra, a lei em cumprimento, ele cumpriu tudo. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura minha alma. Então, eu não tenho justificativa para dizer que não consigo, que não posso, porque eu tenho a lei do Senhor que sara, que circuncida meu coração, que me fortalece, que me restaura, que o meu altar passa a ser unicamente do Senhor. Os outros ídolos são derrubados e o meu altar é para o Senhor, única e exclusivamente, completamente, em 100%. Então é isso, meus irmãos. Nós apresentamos para o nosso Senhor corpo, alma e espírito, como diz Tessalonicenses. Irrepreensíveis. O Senhor quer esses três níveis da nossa vida, do nosso templo, né? Desse tabernáculo que somos, corpo, alma e espírito para Ele. Amém? Bem, Senhor. Então vamos pegar nossos elementos, apresentá-los ao nosso Senhor. Se você puder, pegue seu pão, o seu suco de uva. Pai, nós te apresentamos os elementos, Senhor. O pão sem fermento, o pão representando o Senhor, o seu corpo. Apresentamos ao Senhor esse suco de uva, representando o sangue do teu filho, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho e nos levou para esse lugar, para o Santo dos Santos. O caminho está aberto, está livre, podemos todos entrar contigo, Senhor Jesus. Então nós te celebramos, Senhor. Erguemos, Senhor, esses elementos em memória do Senhor, em memorial ao Senhor. E reconhecemos nessa hora que renovamos a nossa aliança contigo nesse momento, individualmente como corpo, corpo de Cristo que somos aqui reunidos nessa hora, reunidos aqui nesse dia. Pai, eu oro para que ao comermos desse pão, a tua natureza, a natureza do Cordeiro, seja gerada em nós, Senhor, e que haja saúde no corpo de Cristo que se reúne aqui. Haja saúde nos ossos, haja saúde nas células, haja saúde em todo o corpo físico, em todo o organismo do teu povo aqui reunido. E que esse sangue, ao tomarmos, Senhor, representando o teu sangue, Senhor, que venha a potência
e a virtude, e a força, e a vida, e a autoridade de Jesus Cristo sobre o povo aqui reunido, sobre teus filhos e tuas filhas, Senhor. E que ao tomarmos, Pai, como parte do corpo de Cristo que somos aqui, toda a igreja do Senhor comece a receber força, comece a receber vida, comece a receber revelação, entendimento, libertação, cura, salvação. Senhor, que ao comermos do pão, todo o corpo de Cristo espalhado na terra receba a natureza do Cordeiro, que é manso, que é humilde, que é servo, que é sábio, que é governado pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós te damos graças e que haja unidade no teu corpo, que cada um, Pai, se encaixe no lugar exato para qual foi chamado, para qual foi chamada, para que possa ir, viver e cumprir o teu propósito, os teus planos, porque queremos ser teus amigos, teus amigos, teus amigos, filhos, amigos, obedientes. Queremos te alegrar, Senhor, porque a tua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, Senhor. Podemos comer e podemos beber. Amém. Pai, quero abençoar esse ministério. Quero usar os meus lábios para abençoar esse ministério, Senhor. Tropa de elite de Jesus, Pai. E todos os afluentes desse rio, Recantarabachuri Andarai. Pai, em nome de Yeshua, que o Senhor possa abençoar o pastor Rony e a pastora Fabiana, Pai. E todos os que estão ligados a eles. Todos com o coração, Senhor, ensinável, coração manso, coração humilde, coração de filhos. Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoar essa família, a família Tropa de Elite de Jesus, essa tribo. Pai, que eles possam receber a unção do Senhor para um novo tempo. Pai, que nesse tempo agora que se aproxima de Purim, Senhor, que todos os decretos que foram lançados nos ares, decretos de morte, agora mesmo, por conta, Pai, desse pão e desse sangue, da autoridade que o Senhor deu, que sejam todos desfeitos, e nós declaramos vida, força, vida, força, vida, força, vida, força, vida e força, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam avançar, frutificar, conquistar, adorar, celebrar, meu Pai, render, Senhor, louvores, honra, glória a Ti, que eles sejam um aroma do Senhor espalhado nos ares, na terra. Senhor, que eles sejam um aroma agradável, um perfume suave, Senhor, do Senhor sobre toda a terra, onde o Senhor os espalhar, onde o Senhor os enviar, onde o Senhor os mandar ir, que eles possam refletir a luz do Senhor, a glória do Senhor, o som do Cordeiro, que eles possam, Pai, levar o amor, o som do amor, a verdade do amor, a concretude do amor. Pai, nós abençoamos como Igreja de Cristo esse ministério, nós abençoamos Tropa de Elite de Jesus através dos seus pastores Rony e Fabiana, que eles sejam prósperos, frutíferos, que avancem em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.